Oi amigos, como vocês estão? Eu estudo na Europa fazem mais ou menos 3 anos e eu já fiz várias coisas, eu já fiz faculdade, fiz Erasmus, fiz Summer Program, fiz Summer Job, fiz um monte de coisa e eu sei que uma coisa que perguntam muito, que tem muita questão, é sobre o se manter financeiramente. E aí eu vou explicar em cada etapa desses 3 anos como que foi o meu planejamento financeiro, as bolsas que eu consegui, se eu trabalhava, quanto que eu ganhava, eu vou tentar dar uma ideia geral de todas as coisas. A primeira coisa que eu fiz foi a faculdade, então em 2022 eu vim pra cá em agosto, fui pra Itália em agosto pra fazer a faculdade. Eu consegui uma bolsa que cobria a minha faculdade, então eu teria que arcar com todo o resto de alimentação, moradia, custo de vida e tudo mais. E aí como que eu me planejei em relação a isso? Eu já trabalhava com a Aura, eu ganhava pouco na época, então eu ganhava uns 200 euros, 300 euros no mês e eu não conseguiria me manter nesse sentido. E aí os meus pais concordaram em arcar com o meu apartamento, então os meus pais pagariam 500 euros juntos para arcar com o meu apartamento e eu teria que me virar com o resto. Então no começo eu me virava com os 300 euros mais ou menos que eu ganhava por mês e dava tudo certo porque eu morava numa cidade pequena, mas aí logo depois eu comecei a trabalhar num restaurante lá na Itália, eu fazia de final de semana. Eu não trabalhava full time, eu ganhava 9 euros por hora, mas normalmente eu fazia umas 6 horas na semana, assim, sabe? Não era muita coisa, então eu acabava tirando mais uns 300 euros talvez no mês, e aí começou a ficar mais tranquilo. No final do primeiro ano, eu comecei a levar mais a sério o Instagram, e aí eu comecei com o Talk Prep, comecei com alguns projetos, então eu acabava ganhando um pouquinho mais, mas mesmo assim meus pais arcavam com o meu aluguel. Quando eu terminei meu primeiro ano, eu fui trabalhar um verão na Alemanha. Fiquei 2 meses trabalhando num hotel e como foi nesse sentido? Era um trabalho pago realmente, então eu ganhava mais ou menos 2.000 euros por mês. Eu pagava a moradia lá, que tava mais ou menos uns 300 euros, porque era integrado ao trabalho, e a alimentação eu fazia mercado. Então eu consegui voltar pra casa com, sei lá, uns 1.600 por mês. E aí eu juntei em 2 meses uns 3.000 euros, que me ajudou muito no outro ano. E aí no segundo ano eu continuei com essa bolsa, né? Então eu não pagava a faculdade, continuava arcando com meu apartamento de 500 euros, porque ele ficou comigo durante todo o período. Meus pais continuavam arcando com o apartamento, só que eu já estava trabalhando mais na Aura, então eu já ganhava mais. Eu trabalhava no restaurante e eu tinha os projetos do Instagram. Então, no sentido financeiro, já estava bem mais tranquilo. Eu tinha um custo de vida de mais ou menos uns 700, 750 euros contando com o aluguel, tá? Porque o aluguel era o mais caro. Mas eu morava sozinha, então assim, se você pegar um quarto, se você dividir um quarto, por exemplo, você consegue melhorar esse custo de vida. E aí, com esses 3.000 euros que eu guardei, eu conseguiria me bancar praticamente o ano inteiro. Por conta do Summer Job, mas como eu tava trabalhando também, dava tranquilo. Mas enfim, os 2 primeiros anos, no meu caso, foi isso. No final do segundo ano, eu comecei um estágio de verão. Eu trabalhei 3 meses numa agência de publicidade, eu ganhava um salário mínimo brasileiro, então tipo, R$ 1.400, que dá mais ou menos uns 200 e poucos euros. Continuei com a Aura, tenho os projetos do Instagram, então eu tava com 3 fontes de renda, assim, sabe? E eu não precisava mais dos meus pais pra arcar com aluguel, eu conseguia arcar com tudo sozinha. Aí, no meu terceiro ano, que é o ano que eu tô agora, que é o último ano da faculdade, eu fui aceita pra fazer o Erasmus. E aí o projeto financeiro foi um pouco diferente, primeiro porque se eu não conseguisse a bolsa do Erasmus, provavelmente não ia dar certo, porque o valor aqui é muito mais caro. Então, um exemplo pra vocês, em cena eu pagava um estúdio por 500 euros, aqui em Dublin, que eu tô em Dublin, eu pago 1.300 num quarto. Então assim, é um valor muito mais alto, é um valor financeiro muito mais caro. A minha bolsa de Siena me acompanhou pra cá, então eu não pago a Trinity, não pago Siena, não pago pra estudar, e eu também consegui uma bolsa de auxílio financeiro do Erasmus. Então eu ganho 850 euros por mês de bolsa pra me bancar aqui. E aí, com isso, eu consigo pagar meu aluguel, porque eu divido com meu namorado, então eu pago 662 e o mercado. E aí eu tiro do meu bolso mesmo pouco por mês pra tá aqui, mais no sentido de sair, viajar, enfim. Mas o custo de vida em si, eu consigo cobrir pela bolsa. Então, todos os momentos da minha vida tiveram bolsas. Eu nunca fui pra fora sem uma bolsa de estudos, porque realmente não daria certo. Então, assim, como eu tava sempre trabalhando de casa, eu já tinha o meu trabalho desde o começo, que é a Aura,
e o Instagram principalmente, eu consegui ter esse vínculo financeiro desde o começo, sabe? Isso facilitou muito. Eu recomendo, assim, você separar uns 600 euros por mês para cidades pequenas, pelo menos para os primeiros meses, mesmo que você consiga a bolsa, porque você vai ter que se bancar por um tempo. Já estudando italiano para você conseguir trabalhar em algum lugar e assim que chegar lá já procurar o trabalho, para já ir direto trabalhar, enfim, porque vai ajudar muito. Agora eu tô indo passar um ano na Alemanha, agora que eu vou me formar. Vou continuar trabalhando de forma remota. Dessa vez não tem uma bolsa para me ajudar, infelizmente, mas vai dar certo com o trabalho. E depois eu vou aplicar para o mestrado. Também vou precisar da bolsa, não vou conseguir pagar o mestrado. E aí eu vou postando tudo isso para vocês. Mas é só para vocês terem uma noção de como que eu me planejei financeiramente, como que foram meus gastos nesses anos e em relação às bolsas de estudos. Os comentários aqui estão abertos, então se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar que a gente vai conversando. E é isso.